Olá, sou Ademar Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial FM 95.7 e também em AM 660, mais um programa Consciência e Revelações. Um programa que visa trazer o escopo, o objetivo do que é consciência, e consciência não tem nada a ver com conhecimento, com sabedoria, com pensamento, com pensador. Consciência é algo que está por cima, é algo muito mais grandioso, é algo muito mais encorpado do que a nossa vã filosofia consegue abarcar. A consciência é o pleno entendimento, é o entendimento global de qualquer coisa manifestada com toda a sua potencialidade, com toda a sua finalidade, desde a sua origem até a sua escatologia ou finalidade utérrima. A consciência, ela determina o conhecimento pleno, absoluto de algo, e também toda a aplicação desse algo, todas as consequências desse algo, toda a função, todo o histórico e também todo o desenrolar dos fatos que este algo vai desencadear. Realmente a consciência é algo que pouquíssimas vezes se manifesta em nossa vida, no nosso dia a dia, muitas vezes como remorso, aquele remorso cutucando dentro de nossa cabeça, onde nós ficamos com aquele processo de culpa até resolver este questionamento de fórum íntimo. E também a consciência, ela se manifesta através de lampejos de uma criatividade absoluta, são insights de conhecimentos que advêm do nada e caem dentro da nossa realidade corpórea, para que possamos ter aqueles momentos de genialidade. Então a consciência, ela permite realmente entrar dentro da realidade dos fatos, permite trazer todas as possibilidades, todas as vantagens, qualquer coisa que seja, que agregue valor a qualquer espécie de conhecimento. Então, todos os insights, todos os lampejos, todos aqueles estouros de cabeça ou aquelas pancadas na cabeça que a gente recebe pelos impactos da genialidade, tudo a gente consegue com a consciência. E revelação, como o próprio nome diz, revelar é mostrar e depois guardar novamente, velar novamente, é velar uma segunda vez. Algo que já estava velado, aí ele é desvelado e depois ele é velado novamente. Então, revelação é voltar a velar, voltar a guardar aquilo que foi mostrado. E naquele pouco tempo que isso esteve disponibilizado ou mostrado, é o tempo absoluto que nós poderemos utilizar para absorver o conhecimento e entrar dentro da realidade daquilo que nos foi revelado. Então, às vezes a revelação é algo que passa por nós e nós simplesmente recebemos aquele impacto e não embarcamos na sua realidade. Aí isto passa e de repente apagamos na memória, não vemos mais, porque já foi revelado, e simplesmente a grande oportunidade de abrir a consciência para um grande esclarecimento e também para o despertar de uma potencialidade maior não acontece. Isso é muito comum e as pessoas não entendem o que é revelação. Muitas vezes eu falo coisas aqui que as pessoas aparentemente pegaram, aparentemente ouviram, aparentemente até aceitaram ou discordaram, pouco importa, mas depois então isso fica apagado e tudo isso vai simplesmente como ruídos que se perdem até ficarem totalmente inaudíveis. E a gente não capta essas realidades que muitas vezes são passadas aqui constantemente através da Rádio Mundial de São Paulo. E esse programa é totalmente dedicado ao Rei do Mundo, ao Espírito, à Seidade, à entidade maior que tem como corpo o próprio planeta Terra, sendo o seu aspecto onde ele gera como ideia todas as possibilidades, todas as inovações, os planejamentos como ideia, e na matéria que a própria Terra ocorrem os seus impactos e as realizações propriamente ditas. E nós, como seus filhos, representamos a soma acumulativa das experiências anteriores. A evolução, ela é agregada
de experiência por experiência, de ponto por ponto, de momento para momento, abarcando toda a experiência da mônada, ou da unidade de consciência, desde o mineral, passando para o vegetal, depois do vegetal, passando para o animal e, por fim, passando para o ser humano. Então, nós somos, como seres humanos, todos os animais. Nós somos, como seres humanos, todos os vegetais. E nós somos, como seres humanos, todos os minerais. E tudo isso faz parte de nossa fisiologia corpórea, tudo isso faz parte da nossa estruturação humana. Porque o mineral, ele está nos nossos dentes, está nas nossas unhas, ele está principalmente no nosso esqueleto, que representa todo o arcabouço estrutural do nosso ser, do nosso veículo corpóreo, onde realmente o esqueleto tem 3 características. A da cabeça, onde guarda dentro da caixa encefálica o mais precioso, que é o cérebro. Depois tem a parte flexível da coluna vertebral e das costelas, onde a gente tem os movimentos para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, e que permite toda a flexibilidade do tronco. E depois somos articulados com os membros, através dos grandes ossos que compõem o bíceps, né, a região do bíceps, dos músculos bíceps, e que compõe também a região das coxas. E aí a gente tem toda essa estrutura. Então o esqueleto nada mais é do que uma estrutura para sustentar o nosso corpo, e ela é essa estrutura feita exatamente do reino mineral. E nós usamos o reino mineral, captamos o reino mineral dentro do ventre de nossa mãe. Quando nós fomos criados, todo o mineral que era captado através da alimentação dela foi utilizado para formar o nosso esqueleto. Essa é a primeira base da evolução. E não existe nada, absolutamente nada, melhor em termos de mineral do que o esqueleto humano. O esqueleto humano, ele é superior aos demais esqueletos. Existem esqueletos mais leves, esqueletos mais ágeis, esqueletos mais flexíveis, mas o esqueleto mais completo que existe na natureza é o esqueleto humano. E podemos dizer que o mineral dos ossos, o próprio osso, é um mineral vivo. É um mineral que tem a medula óssea, é um mineral que cria células-tronco, é um mineral que tem toda uma capacidade de gerar sangue dentro de si mesmo, que tem toda uma capacidade, toda uma potencialidade totalmente diferenciada dos demais minerais. Se nós compararmos o esqueleto humano, o osso humano, com algo que a gente conhece como mineral, por mais preciosa que seja a pedra, por mais precioso que seja o metal, por exemplo, um diamante, tanto faz negro ou translúcido, e, por exemplo, o metal, tanto faz o ouro puro ou ouro miscigenado, realmente a gente tem um esqueleto muito mais valioso. Então nós temos toda uma estrutura corpórea que representa o nosso reino mineral dentro de nós. E o reino mineral, ele é acumulativo, ele passa para o vegetal. De onde que vem o vegetal? O vegetal vem da grande alquimia da mistura do mineral com água, com vida. Se pegássemos uma caçarola e conseguíssemos colocar uma pitada de vida, uma pitada de água e uma pitada de mineral, e mexêssemos isso com fogo brando, a gente teria então a própria criação do vegetal. E esse fogo brando, esta grande mexida, representa a alquimia natureza, representa a transformação que o Sol faz na própria natureza através da energia eletromagnética inteligente, cuja inteligência entra nesse processo e transforma o mineral em vegetal. Então o vegetal, ele tem sua parte básica, sua parte integrante no mineral. E o vegetal, então, está dentro de nós onde? Em todo o sistema neurovegetativo. Todo o sistema nervoso, corpóreo que nós temos, toda a nossa fisiologia nervosa, nada mais é do que uma extensão de toda a estrutura que o vegetal tem. Todas as nossas veias principais, que são as artérias, depois as veias, as vinícolas, e tudo mais, a gente tem como estrutura também do próprio vegetal. O sistema nervoso, o sistema das veias, o sistema respiratório, tudo isso faz parte do vegetal. Se nós olharmos, por exemplo, o pulmão não tem diferença alguma de uma árvore, é exatamente o oposto. Todos nós temos o vegetal dentro de nós, nos pulmões. Então, se nós olharmos o pulmão humano e olharmos também o pulmão animal, ele é exatamente uma árvore ao contrário. Ele é exatamente uma árvore oposta, que ninguém observa, que ninguém sabe. Se nós olharmos uma árvore, ela tem as raízes.
as raízes vão captar o mineral dentro da terra. Depois dessas raízes, a gente tem o tronco. Depois do tronco, normalmente uma bifurcação. E da bifurcação vem os galhos, os subgalhos, os ramos, e aí vem toda a vegetação. E a vegetação é composta de folhas, são milhares, milhões de folhas abertas exatamente para ter uma maior área de troca para absorver gás carbônico e soltar oxigênio. Então, o processo da planta é um processo de assimilação, onde ela assimila o gás carbônico, fica com o carbono, que é o seu nutriente, e libera para a natureza o oxigênio. E o carbono, misturado com outros elementos, misturado com a água, H2O, vai formando então aquilo que conhecemos como celulose. E da celulose vai formando a estrutura celulósica da planta, que são as células vegetais, e aí vai compondo a própria planta. Nós temos uma árvore dentro de nós? Temos. É o pulmão. Ou são os pulmões. E como é que funciona? Então a gente tem a parte mineral nos dentes, a gente tem até a raiz dos dentes, que é exatamente oposta, a gente tem o tronco, que é a traqueia, por onde entra o ar, tem as bifurcações do pulmão, e se olharmos o pulmão, ele é igual à copa de uma árvore, onde nós temos do lado esquerdo e do lado direito, nós temos então uma copa fechada, onde os galhos não são para fora, mas os galhos são para dentro. Da mesma maneira que uma planta, ela expande os seus galhos para fora, através de ramos, no pulmão é o oposto. Ela implode os galhos para dentro. E depois, na ponta dos galhos, a gente tem o quê? Aqueles cachos, que parecem cachos de micro-uvas, que são os alvéolos pulmonares. E ali, então, nos alvéolos pulmonares, que são folhas fechadas circulares com pequenas esferas, nós temos as nossas folhas internas. E aí, o processo do pulmão é exatamente o inverso. Ou seja, ao invés de entrar pelas plantas, não é isso? Pelas folhas, no caso de uma árvore, e sair pelas folhas, entra pelo tronco e sai pelo tronco. Depois, ao invés de captar gás carbônico, ficar com o carbono e soltar oxigênio, então, o que faz, não é isso? Faz exatamente o contrário, né? Capta oxigênio, queima o carbono e libera gás carbônico. Então, o que faz o reino vegetal? Ele assimila o carbono e libera o oxigênio. O que faz o reino animal e hominal? Absorve o oxigênio e libera o gás carbônico. Então existe uma troca do gás carbônico que é absorvido pelo vegetal e eliminado, expelido como detrito pelo animal e pelo hominal através da respiração. Existe isso, existe o contrário, né? Que é a dádiva do oxigênio que o vegetal dá para a atmosfera e a captação do oxigênio para a vida, para o sangue arterial, que é o que nós fazemos. Então nós temos uma árvore dentro de nós. E essa árvore dentro de nós representa então todo o reino vegetal dentro de nós. E nós temos o reino animal também dentro de nós. Porque o que diferença tem de um animal para um vegetal? O animal é simplesmente um vegetal solto na face da terra. E para ser solto, as hierarquias colocaram o instinto. Então, que diferença tem entre o animal e o vegetal? O vegetal é preso à terra, e ele é balançado pelos ventos, balançado pelo ar, não é isso? E fica preso à terra. Tem vida, cresce, ele se nutre, ele tem todo um processo de vida e morte, crescimento, nutrição. Então, esse é o vegetal. O animal nada mais é do que o vegetal solto, onde esta árvore fica solta para fora da terra. Mas para ficar solta, ela tem que ter os sentidos. E aí nasce o sentido do tato, que é para o vegetal solto na forma de animal ter tato e sentir onde está pisando, perceber onde está pisando, não é isso? Depois, o animal tem visão para saber para onde deve ir. Já que é solto, tem que saber para onde deve ir, senão acaba caindo de um barranco qualquer, de um precipício qualquer. Tem que saber para onde vai. Depois, ele tem audição para fugir de animais maiores e para captar animais menores. Ele tem o paladar, que é para dar ânimo para ele, para se alimentar.
e tem audição, e tem olfato para sentir a fêmea, para sentir o alimento, né? Então aí nascem os 5 sentidos. Então, o que diferencia um animal de uma planta? São 5 sentidos. E através dos 5 sentidos, são 5 portas que o animal usa para poder ser solto. A visão para se locomover, o tato para sentir onde ele está pisando, para sentir a terra, a audição para fugir de uma espécie ou para se aproximar do outro, o paladar realmente para pegar, já que está solto pelo paladar, o que estiver rodando nas proximidades onde ele estiver, não é? A audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, já falei todos. Então, veja que o animal, ele não tem diferença do vegetal. É um vegetal solto. E para ser solto, ele teve, então, os sentidos. Agora, veja a evolução que houve do mineral para o vegetal. A evolução do vegetal para o animal foi muito maior, muito mais grandiosa, não é? E os animais, eles têm que saber o que fazem, porque a quantidade é muito grande. Então, no caso de um vegetal, ele sabe o que tem que fazer, mas eles estão presos na terra e tudo acontece, a vida vinculada à terra. Mas o animal, ele é solto, então ele tem que saber o que fazer quando está solto. E para saber o que o animal faz quando está solto, existe o instinto. Então, o que é o instinto? É uma sabedoria inata, pertinente ao reino animal, onde existe a inteligência inserida que diz o que o animal deve fazer. Assim, o passarinho, ao nascer, ele não vai para dentro da água, ele não vai para dentro da terra. O que ele faz? Ele simplesmente bica de dentro para fora, arrebenta o ovo, sai do ovo, seca as asas e já sai voando. Por que ele sai voando? Por que ele não é ensinado pela mãe? Por que o animal não tem que tomar um brevet de voo, adquirir um brevet de voo para sair voando, ter licença de aviador? Por quê? Porque o instinto já diz o que ele tem que fazer, ele simplesmente sabe. O jacaré também, quando nasce do ovo, ele não vai subir numa árvore, ele vai para dentro d'água, porque o instinto manda. Então, o instinto é a sabedoria que o animal tem para dizer exatamente o que ele deve fazer. Animal não é inteligente, animal não raciocina, animal não tem lógica, indução, dedução, não tem nada disso. Animal não tem valores de ética, de justiça, de moral. Animal, ele tem instinto. E instinto é uma sabedoria que as hierarquias colocaram dentro do animal para que animal de uma mesma espécie repitam as mesmas coisas. Então, por exemplo, não existe ética para um leão. O leão mais velho, quando tiver que comer o naco de carne que é jogado lá, ele que vai comer. Ele não vai se preocupar primeiro as leoas grávidas, depois os leões velhinhos desdentados. Ou então, primeiro as crianças que ainda precisam crescer e depois ele. Não, ali é a lei do animal que manda. Então o animal também não tem moral, não é isso? Um cachorro vai copular uma cadela na frente de um padre, na frente de uma freira, na frente de um papa, na frente de quem quer que seja. Simplesmente ele sente, né, pelo cio, pela atração dos hormônios que ele tem o testosterona, e a fêmea ela tem a progesterona, ela tem o estrogênio também, animal, e aí então pela atração sexual eles copulam na frente de qualquer padre, na frente de qualquer igreja, dentro de qualquer processo religioso, né, Eucaristia. Por quê? Não tem nada a ver, né, porque ele não tem esta parte de ética, não é? Nenhuma galinha vai consultar uma advogada galinha porque o galo tem 40 galinhas no galinheiro, né? Isso faz parte da estrutura do galo, faz parte da fisiologia, do instinto dele. Então aí não tem esse aspecto, e não quer dizer que o galo é promíscuo, né? Então veja que existem determinados fatores de ética, de justiça, de moral, não é isso? Então uma galinha não vai contratar uma advogada galinha para entrar numa causa contra um galo, por exemplo, porque ele tem 40 galinhas, não é isso? Então isso não existe. Então veja que o animal não tem esses valores que pertencem à entidade humana, mas eles têm o básico, a percepção pelos 5 sentidos, pelo tato, audição, olfato, paladar e visão, né? Então isso tem. Então o animal é uma árvore, ele é um vegetal solto na face da terra. E para ser solto, então, ele tem que ter uma inteligência que diz o que ele tem que fazer, que é o instinto. E essa inteligência como instinto pode ser acondicionada, ou seja, nós podemos tirar coisas que são pertinentes ao instinto do animal.
Por exemplo, o animal selvagem pode ser um animal doméstico. O animal doméstico também pode ser selvagem. Então, nós podemos tirar coisas do instinto, como também poderemos ensinar coisas do instinto. Então, por que que um elefante sobe em cima de um tambor? Por que que ele anda de tal maneira? Por que que ele levanta? Por que que ele fica em pé? Por que que o cachorro anda de bicicleta e anda em corda e tudo isso, né? Simplesmente pelo condicionamento do instinto. Então, fisga, dói, então só tira fisga se ele fizer. E depois, automaticamente, mostra a fisga, ele já sente a dor antecipada, ele começa a fazer somente olhando a fisga, o chicote, ou qualquer coisa que seja, né? E depois ainda dá um agradinho, depois que ele faz, né? Que é um docinho, uma suquinha, ou então uma raçãozinha. E aí, então, o animal, ele faz por condicionamento, ele faz também por condicionamento de ganhar o prêmio, condicionamento de não ter castigo, de não sentir dor, a fisgada ou a chicotada, e ao mesmo tempo também para receber um prêmio, né? Isso é o que acontece com animais, vamos dizer, ensinados, né? Então veja que o homem tem dentro dele o mineral nos ossos, tem dentro dele o vegetal no sistema neurovegetativo, no sistema das veias, no sistema linfático das linfas, nós temos também nos pulmões, que representam uma árvore implodida inversa. O homem tem o animal dentro dele, onde? Através de duas coisas, do instinto que fica na medula espinhal, prolongamento do cérebro, e também ele tem tudo isso dentro dele através dos 5 sentidos. E aí vem o hominal. Qual é a característica do homem? É a mente, ou seja, ele tem tudo que o animal tem, mas ao invés de ficar com a coluna na horizontal como os animais, ele fica com a coluna na vertical, para poder olhar o céu, o cosmos e o universo. O animal não, ele só olha a terra, por isso que ele tem a coluna virada a 90 graus em paralela à terra. O homem tem a coluna perpendicular à terra, para olhar os céus. Ele tem a mente, que é o que caracteriza e diferencia o homem do animal. Aí então a gente vê, por isso, que existe uma evolução do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o hominal, e tudo isso é a teoria da evolução das espécies, que porcamente, simplificadamente, Darwin trouxe à humanidade e foi questionado. Por quê? Por causa do aspecto religioso. Porque a religião foi totalmente contrária a Darwin, porque Deus disse que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então não houve aí evolução das espécies. O homem foi copiado de Deus, não é isso? Mas esquece as religiões que tudo, não é só o homem, tudo foi feito à imagem e semelhança de Deus. O mineral foi feito à imagem e semelhança de Deus, o animal foi feito à imagem e semelhança de Deus, o vegetal à imagem e semelhança de Deus, e o homem também à imagem e semelhança de Deus. Então Deus o que é? A inteligência que criou a própria matéria. Como inteligência que criou o mineral, representa a inteligência de Prithvi, e que criou o reino mineral. Como a inteligência que criou o vegetal representa a inteligência de Apas, que criou o vegetal. O animal, a inteligência de Tejas, que criou o animal. O hominal, a inteligência de Vayu. Então veja que existe um contínuo encorpamento, uma contínua transformação, uma mutação na teoria das espécies. E Darwin então foi muito questionado pelo aspecto religioso, pelas religiões, justamente por causa desse errôneo entendimento que as religiões têm, onde o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não é o homem, tudo. Porque Deus é o criador de tudo. Então ele criou tudo, mineral, vegetal, animal, mineral. Então a teoria das espécies de Darwin é arroz com feijão. Já existia há milhares e milhares de anos dentro do conhecimento das escolas de iniciação, e tudo isso simplesmente foi um enfoque que foi dado por alguém que realmente era muito rico, não trabalhava, alguém que realmente pôde dispor da sua vida anos a fio, trabalhando, conhecendo as espécies do mundo inteiro. Darwin era de uma família rica, e em cima das aplicações financeiras que ele cuidava, ele teve muitos filhos, então ele vivia para a família, e simplesmente sendo um naturalista rico,
e viveu tudo isso e criou essa grande teoria. Nós estamos comemorando 200 anos de Darwin, de uma verdade tão conspurcada e tão perturbada pelos aspectos religiosos. Mas a teoria da evolução das espécies, ou seja, que o mineral gera o vegetal, que o vegetal e o mineral geram o animal, que o mineral, o vegetal e o animal geram o homem, e que o mineral, o vegetal, o animal, o mineral geram o angélico, isso realmente faz parte do contexto das escolas de iniciação e do conhecimento superior. Esta é a homenagem que Mistérios Revelados faz no do centenário, nos 200 anos da comemoração Darwin. Então a teoria das espécies sempre existiu, ela faz parte dos conhecimentos e dos anais da sabedoria iniciática das idades, e simplesmente Darwin foi alguém que pegou um pouco mais forte em cima de uma divulgação de algo que é arroz com feijão dentro do conhecimento sagrado. Então a teoria da evolução das espécies, ela não afasta o homem de Deus, mas simplesmente aproxima o homem dentro da realidade de Deus. Porque Deus é tudo, Deus é o criador de tudo, e Ele faz tudo à sua imagem e semelhança. Como mineral, Ele cria o mineral. Como vegetal, cria o vegetal. Como animal, o animal. Como mineral, o mineral. Como angélico, o angélico, e como Deus, Ele cria a si mesmo. Então, este é a consciência que nós queremos passar, principalmente falando de Darwin. Então, Darwin não é uma questão polêmica, é uma questão natural do conhecimento real, e a teoria da evolução das espécies não é teoria nenhuma, é a pura realidade do contexto evolutivo, como eu procurei explicar nesta fala inicial. Nós vamos fazer um intervalo e voltaremos já já para a segunda parte do seu programa, Consciência e Revelações. Voltamos a apresentar, pela Rádio Mundial, Consciência e Revelações, com o professor Ademar Ramos. Estamos de volta para a segunda parte do seu programa, Consciência e Revelações. E aí, meu amigo, minha amiga, já pegou papel, caneta, lápis? Então vamos aos nossos avisos de hoje. E hoje temos muitos avisos para dar, não é? Então vamos falar, por exemplo, das atividades deste sábado, das atividades para o carnaval, né? E tudo mais. Então vamos lá. Hoje o que teremos? Das 15 até às 18 horas é imperdível. Estamos falando com bastante detalhes das lâminas do tarô. E hoje vamos falar da lâmina 14. A lâmina 14, que representa a temperança, é realmente algo fabuloso. Porque as duas ânforas que aquele anjo joga de ouro para prata, aliás, de prata para ouro, e depois ainda associada com a flor de lis, e a todos os mistérios do zodíaco, você vai ver que a lâmina 14 é uma das lâminas importantíssimas dentro do tarô, que abre todos os 12 signos do zodíaco, que permite jogar o tarô menor com 56 lâminas, 4 naipes, 14 de cada naipe. Por exemplo, a mulher tem 14 fatores negativos ou nidanas associadas à bagueta, que é o instrumento da magia feminina. Tem 14 qualidades ou escandas associadas com a taça, com a copas ou com o coração, tanto faz. O homem tem 14 fatores negativos ou nidanas associadas com a espada, e tem 14 qualidades positivas associada com a moeda, né, ou com o ouro. Então nós temos todo esse jogo de 14. E 14 dá 4 mais 1, 5, dá 5, que é o arcano 5, que é o arcano 5, que é regido por Marte, alma da Terra, e 14 também é regido como temperança, não é isso? O arcano 14, ele é regido também, 14 dá 4 mais 1, 5, não é? E o arcano 14 é o signo de Escorpião. E a gente tem todos os mistérios de Escorpião associado aos mistérios do tarô. Bom, e hoje então, das 15 até às 18 horas, imperdível, prática, nós vamos falar sobre o tarô, né? O tarô de uma forma bem prática, e você vai entender o jogo, não é, da evolução. É imperdível, e o tarô é apenas um portal. Nós podemos entrar por qualquer
porta do tarô, tem 22 portas para entrar na consciência de Vênus, que é a consciência que existe dentro do tarô, é uma consciência angélica que se manifesta como oráculo, que se manifesta como hierofante e que fala qualquer coisa sobre qualquer pergunta que você fizer. O tarô não tem regras, o tarô ele não tem dicionários, ele não tem nada ligado a nada. Você pergunta o que você quiser. Agora você tem que entrar. E quando você entra, você tem que escolher uma das 22 cartas para entrar. Tem sempre uma que é mais facilitada do que outra. Se você descobrir qual que é a sua, você vai entrar. E estando lá dentro, você vê a realidade do tarô. E a realidade do tarô, ela tem luz própria, ela tem vida própria, ela é viva. O tarô ele é vivo e a gente entra com ele acordado. Não é sonho, é acordado. E entrando dentro do tarô, você entra com o arquétipo de Vênus, do conhecimento, contando toda a história que eles mexeram na genética animal e na genética hominal, representa todo o envolvimento das hierarquias com o ser humano, representa toda a transformação da esfinge, da esfinge bruta, numa esfinge trabalhada para depois se transformar numa esfinge de luz ou num ser de luz. Tudo isso está nos mistérios do tarô. Né? Então, o tarô de Oswald Wirth é o que nós usamos e é imperdível. Realmente é fantástico. Aguardo você lá. É super importante você entender o mecanismo, porque se você entender o mecanismo, pouco importa a carta que você pegar, você vai entrar na realidade. E a realidade fala com você e ela te responde exatamente o que você perguntar sobre qualquer assunto, sobre qualquer agrupamento de assuntos. Então hoje, das 15 até as 18 horas, imperdível o trabalho nosso com o tarô de Oswald Wirth. Lâmina 13, vamos falar um pouco dela ainda e vamos pegar a lâmina 14. Então é a nossa atividade de hoje. Imperdível para você entender o tarô menor e o tarô maior em função conjunta. Depois nós teremos das 18h30 às 19h30 a prática da meditação consciencial. É a prática mais rápida, mais direta, mais encorpada para você adentrar no espiritual. A prática da meditação consciencial de Patanjali é muito antiga e, ao ser trabalhada, permite entrar na abstração. Abstraindo os 4 corpos, abstraindo a existência, a gente entra na não existência, a gente entra no espiritual. Então, equilibra o corpo físico, domínio, equilibra o corpo etérico ou vital com domínio também, equilibra o astral, sentidos, sentimentos, emoções distintos, equilibra o mental, todas as potencialidades mentais, como a sensória, a reflexiva, a imaginativa, a judicativa, a de pensamento, de raciocínio, de lógica, de criatividade, todas as capacidades vão ficar trabalhadas automaticamente. Então, meditação, equilíbrio físico, dando saúde física, equilíbrio vital, dando longevidade, rejuvenescendo as pessoas. O 3, né, a parte 3, que é o astral, equilibra sentidos, sentimentos e emoções distintos, equilibra pensamentos, e um ser equilibrado permite adentrar, então, dentro do espiritual. E aí a gente faz a verdadeira comunhão com o nosso mestre interno, dentro do templo que é o nosso corpo, debaixo das 2 colunas JB de Joaquim Borrais ou dos hemisférios cerebrais, esquerdo racional, direito emocional. Então tudo isso na prática da meditação. Aguardo você das 18h30 às 19h30. A parte inicial, a gente sempre dá um introito, explicações e depois fazemos a prática em conjunto. Se você assistir 4 aulas, sempre aos sábados, aí a gente tem tudo engatilhado para você, tá bom? E depois das 20 até as 21h30 teremos uma palestra. Já falamos sábado retrasado como viajar ao passado. Sábado passado falamos como viajar ao futuro. E na palestra de hoje vamos integralizar tudo. Vamos fazer a viagem da rosca, que é uma viagem onde a gente transforma constantemente futuro em passado. Porque presente não existe, a gente fala já foi, agora já foi, agora já foi, então presente não existe. O que existe é o presente dinâmico. E futuro também não existe porque não aconteceu. Passado não existe porque já aconteceu. Então eu não posso mexer no passado, não posso mexer no futuro, mas posso sim fazer a viagem da rosca, que é a viagem que eu fico interagindo, transformando futuro em passado e permitindo depois, nesse estado de consciência, ir lá para o retorno do passado, não mudar, porque é impossível, porque já foi feito pela experiência de cada um de nós. Ele pode ser repetido por outros, não por nós. E a gente pode ver então que realmente o passado existiu exatamente ipsis literis, exatamente como ocorreu
existiu, porque o passado é eterno, sempre existiu, sempre existirá. E o futuro você vai ver que ele também sempre existiu, sempre existirá. Só que o futuro ele é muito mais rico do que o passado, tem muito mais possibilidade. Aquilo que a gente fez, tem registros? Tem, estão ligados a esse mistério maior. E esta penetração, esse tipo de consciência simultânea entre passado e futuro, fazendo a transformação dos dois, eu vivo realmente o presente. E vivendo no presente, com essa consciência, a gente pode fazer uma viagem no presente. E o que seria a viagem no presente? É você ir para o mundo etérico, ir para o mundo astral, ir para o mundo mental, ir também para o mundo espiritual. Então são as viagens no presente em dimensões paranormais, em dimensões suprassensíveis, que é o tema da nossa palestra de hoje. Então o tema é viagem ao presente em todas as dimensões. Viagem ao presente em todas as dimensões é o tema da nossa palestra de hoje, das 20 até as 21h30. Bom, essas são atividades desse sábado, né? E que mais, né? Tem a nossa viagem. Ainda você pode ir, Carrancas, meu Deus do céu, o que você vai fazer no carnaval? É hora, então, de nós passearmos na cidade das cachoeiras, temos vivências em cachoeiras, vivência em cavernas, a gente desfrutar da natureza, ter meditação pela manhã, tem palestras, a gente tem uma comida muito deliciosa, sadia, e realmente passar um carnaval que vale a pena, descansando e voltando com muita consciência. Lembrando que nesse carnaval, no dia 24 de fevereiro, que é na terça-feira, nós temos o nascimento de Maitreya. Então a gente vai ter o orge, o apogeu, né, o apogeu da orgia e ao mesmo tempo o apogeu da consciência, o anticristo e o Cristo. Porque Maitreya nasceu no dia 24 de fevereiro, como também nasceu Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico. Tudo isso nós vamos explicar muito nessa viagem, tudo isso faz parte dessa realidade, então Carrancas vai ser uma viagem inesquecível em cima de tudo que vai acontecer. Então aguardo você, informações na Consciência Cósmica. Onde fica a Consciência Cósmica? Fácil, é o Alberto de Oliveira 70. Onde fica isso? É metrô Brigadeiro, aí você desce a Brigadeiro, sai da Paulista, desce a Brigadeiro, rumo ao Centro Velho, aí tem Imaculada, primeira esquina, segunda esquina tem o Extra, entre a direita no Extra, entre a esquerda está na rua sem saída, fácil de achar. Então sai da Paulista, desce a Brigadeiro, segunda rua direita, primeira esquerda. Então ali tem a Consciência Cósmica, telefone 3287-7022, 3287-7022, lá também tem mais de 400 temas de CD à sua disposição, lá que eu dou os cursos, há palestras, então ligue no 3287-7022. Na TV 24 horas, super8tv.com.br, 5 anos, 24 horas, disponibilizado para você, 8 números, super8tv.com.br. Faz o download lá e assiste os programas Mistérios Revelados de Ademar Ramos. E também, se você quiser cursos, palestras em empresas, em bancos, em comércio, em qualquer coisa que seja, que a gente possa falar sobre motivação, que a gente possa falar sobre inteligência emocional, sobre tipos de temperamentos humanos, sobre como vender, como trabalhar, como potencializar, poder da mente, capacidades de genialidades, tudo isso na parte também organizacional, empresarial, tudo isso, você então é só ligar para mim, mas a gente atende esse assunto, né? Então o telefone é 9648-7022, 9648-7022. E se por qualquer motivo não atender, né, às vezes a gente está falando no rádio, aí você deixa o recado e eu retorno, tá bom? 9648-7022, né? E o site, aliás, site não, o por e-mail é adequar@uol.com.br, adequar@uol.com.br. E se você quiser também ter contato com CDs, receber CDs, ouvir cursos, palestras que a gente tem, então mande para cd@mistérios-revelados.com. Esses são os mistérios, não, as informações que eu queria dar. E o Donizete, todo charmoso, todo bonitão, já disponibilizou o telefone 3016 1766 767 768 para você ligar. Melhorou tudo e temos o ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? Alô? É Roberto. Alô? Não está dando para ouvir, por favor. É Roberto. Tudo bem? É a sua pergunta?
Então, professor, eu queria, já que você está falando sobre a evolução, né, Darwin, eu queria que você falasse sobre a próxima etapa de nós como seres humanos e do planeta. Que a gente sabe que o planeta ele não vai ser a matéria como ela é hoje, vai ser sutilizada, né? Sim. Tanto os nossos corpos como o corpo do planeta, tá bom, professor? Tá bom, então. Ok, então. Bom, eu falei do passado, né? Do mineral que se transformou em vegetal, do vegetal que se transformou em animal, do animal que se transformou no hominal, né? E esse processo não é que já aconteceu, ele é contínuo. As novas experiências do mineral são encorpadas para o vegetal, as novas experiências do vegetal para o animal, os novos animais para o hominal, e assim sucessivamente, porque a evolução é contínua e a evolução é acumulativa, né? Mas nós temos um futuro. Qual é o futuro do homem? É ter a metamorfose dele também, e ter a evolução da espécie do homem para o homem-anjo. E o homem-anjo ou anjo, que é a quinta hierarquia, é o quinto reino evolutivo. Isso é o que acontecerá em Vênus, que é o sistema de Vênus. A Terra, então, vai apagar, ela vai se iluminar no final, vai ficar como o Sol, exatamente como ela era no início. A Terra é um pedaço que saiu do Sol, e como o Sol, essa inteligência eletromagnética chamada Melquisedeque foi transformando energia em matéria, formando os 4 reinos, mineral, vegetal, animal, mineral, e o quinto que representa aonde a gente vai chegar, né? Que representa a quinta coisa, o acacha, os registros acachos, o angélico. Então o futuro do homem é se transformar em anjo. Então a próxima transformação nossa vai ser se transformar em Vênus. E aí vem os avatares que caem na humanidade. E para quê? Para permitir essa transformação. E já teve um que conseguiu dar o padrão. É o padrão único que vai ser atualizado sempre daqui para fora, mas esse único que conseguiu, Buda não conseguiu, Krishna não conseguiu, 28 Vyasas não conseguiram, 100 Zoroastros não conseguiram, mas um conseguiu. O nome dele é o Shwami Pandira, o Jesus bíblico, e ele então é o padrão escatológico, o término final de toda a humanidade. Só que não é aquele Jesus de 2000 anos atrás. Hoje ele existe como Jesus da internet, como Jesus contemporâneo do momento atual. E ele sempre é reciclado através das marchas das civilizações, ele vai ser sempre o nosso padrão de futuro. Então Maitreya representa o Jesus de 2000 anos atrás, que terminou o seu ciclo evolutivo, né, no dia 20 de março de 2006, então tem 2 anos e 9 meses de idade agora no ciclo de Maitreya, e nós temos então a volta de Jesus como novo padrão. Então o processo é esse. Então a mesma metamorfose que existiu para transformar na evolução das espécies o mineral e o vegetal, depois o mineral e o vegetal na evolução das espécies para animal, depois o mineral, o vegetal e o animal na evolução das espécies para o mineral, vai acontecer a transformação para o angélico. Então o angélico é composto do mineral, vegetal, animal, hominal e anjo. E Jesus representa essa possibilidade. Então o que vai acontecer quando a Terra terminar no final da evolução? Nós estamos com 1.965.884.808 anos de existência planetária. E a evolução vai até 4.320 bilhões de anos nos ciclos cálpicos ou nos ciclos evolutivos. Então falta muito, não chegamos nem na metade. Mas lá no final da evolução, o que vai acontecer, Roberto? O homem vai ser igual ao anjo. Então, pelo menos 1/3 da humanidade vai ter essa condição, ou vai poder chegar a essa condição. Porque nós tivemos a queda dos anjos de Vênus na matéria, representado por Lúcifer, a quinta hierarquia, que se miscigenou com o homem e permitiu a mudança genética. Primeiro, o anjo que caiu foi o anjo no padrão da evolução, que era Samael, andrógeno, que se polarizou em Samael macho e Samael fêmeo, que é Lilith, e aí deu 333, que foi um Deus que caiu da hierarquia, que é 1, né? Lúcifer é 1, soma 999, caíram 333 andrógenos que se polarizaram em 333 machos samaélicos, 333 fêmeos lilitianos, que dá 666, o número da besta, o número do anticristo, o número do mal, o número das trevas, o número da ignorância. O que ficou, o que não caiu? Exatamente 666, que representa 666 andrógenos, o bem, sob o comando de Micael. Micael quer dizer quem como Deus, que com a espada flamejante jogou Lúcifer na humanidade. Então ele representa aquele que é a
assumiu a hierarquia luciférica, já que Lúcifer caiu no contexto evolutivo, fazendo o jogo do bem e do mal, e ele então cuida dos 666. Aí tem o jogo do bem. Então, tudo que eu falei da evolução das espécies até o homem, do homem para frente, continua na evolução das espécies para o angélico. Depois, a evolução das espécies do angélico para a evolução das espécies dos semideuses. E depois dos deuses. Essa é a sequência total, a sequência centenária. Então, em Vênus, nós teremos 5 reinos. O quinto vai ser o angélico. Muito obrigado pela sua participação. E o Donizete já colocou o telefone 3016-766-6768 à sua disposição e temos ouvinte. Alô? Boa tarde, professora Ademar. Pois não. É um prazer falar com o senhor. Oi, pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se o senhor acredita em implantes kármicos, como eles acontecem? Implantes kármicos? Isso. Ah. Como eles acontecem, né? Se existem essas ferramentas kármicas, Sim. como acontecem e o que a gente pode estar fazendo? Se existem, que tipo de exercício que nós podemos fazer para nos libertar? Sim. O seu nome é? Meu nome é Odara. Odara. Isso. Você fala de onde, Odara? Da Zona Leste. Zona Leste. Isso. Então vamos explicar. Bom, existem realmente implantes, né? Implantes são 2 tipos, tem o implante físico e o implante espiritual, né? Por exemplo, existe um conhecimento dentro do ocultismo chamado aporte. O que é um aporte? É algo que nós enfiamos dentro de alguma pessoa para que, não eu, mas qualquer um pode fazer isso, e através desse aporte a gente coloca um agregado dentro dele, que pode ser algo benéfico ou algo maléfico. Então você pode aportar doenças, você pode aportar cânceres, você pode aportar coisas assim físicas perturbadoras, como agulhas, como tesouras. São processos de magia que permitem fazer isso. Então existem aportes ruins e aportes bons, são aportes físicos. Isso faz parte de um conhecimento dentro do ocultismo é chamado de aportagem ou do uso dos aportes, não é isso? E implante é algo parecido, né? Então existe aí muita coisa associada a implantes de extraterrestres que não existe extraterrestres, são todos intraterrenos, são interplanetários, ou seja, eles estão dentro do sistema solar. Aqui na Terra e no sistema solar. Eles não vêm de outras galáxias, eles não vêm de outras realidades, porque existe uma lei que proíbe que os sistemas planetários tenham contatos entre si. Eles são sistemas fechados. Nada, absolutamente nada, entra dentro de um sistema planetário. E nada, absolutamente nada, sai de fora de um sistema planetário. E tudo, absolutamente tudo, ocorre num processo de transformação contínua dentro do sistema planetário. Essa é a realidade. Então os fenômenos últimos, os fenômenos OVNIs, discos voadores, alienígenas, eles são do sistema nosso, do sistema solar. Tudo faz parte do sistema solar. E a maior parte do sistema terreno, como intraterrenos. Então, essa é a grande realidade. E existem os aportes, que são microchips que são colocados normalmente na nuca ou até em outras partes do corpo, aplicados com uma espécie de uma agulha, uma espécie de uma injeção, e que tem todo um processo de controle. E esse controle, eles respeitam o livre-arbítrio humano, mas ele exerce determinada influência e vai registrando tudo aquilo que a experiência da vida faz ser vivenciado no dia a dia, na marcha das civilizações, na marcha individual, no seu caminho, no seu destino, e tudo isso fica registrado neste chips. E às vezes ele tem descarga também de consciência, de liberações, de dons, de faculdades, de potencialidades, de percepções específicas. Então são aportes físicos. Isso existe, eles são difíceis de serem detectados, mas realmente faz parte dentro deste contexto com as hierarquias de Vênus. Quem faz isso, quem aplica isso, quem usa isso, são as hierarquias caídas, os Vênus que vieram projetados do futuro da Terra, que vai ser Vênus, para o presente Terra, no passado Terra. Ou seja, eles desceram no passado há 280 milhões de anos atrás, numa época chamada Lemuriana, e que coincide com a época chamada Paraíso,
que muita gente diz que aconteceu 5.000 anos atrás. Não, aconteceu na fase dioica da humanidade há 280 milhões de anos atrás. Então, esses implantes existem. Mas existe implante espiritual. O que é o implante espiritual? Todos nós temos implantes espirituais que determinam karma, falando agora na sua língua, karma, que é imutável, não pode mudar. Então existe karma positivo e karma negativo, que 100%, vou repetir, 100% das pessoas têm implantado como registro espiritual dentro da sua própria evolução. Então temos registros de coisas positivas que ninguém, absolutamente ninguém pode tirar e que nós temos que vivenciar. E nós temos também registros de coisas negativas que ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar e que nós temos que vivenciar. Então todos nós, cada ser humano, ele tem um implante kármico daquilo que é imutável, porque nós temos uma carga imutável. Por pior que a pessoa seja, por mais erros que ela seja, pelo fato de viver no mundo polar, ele vai ter que vivenciar algo positivo. É por isso que tem esse implante obrigatório. Por melhor que seja a pessoa, ela vai ter que vivenciar algo ruim, por isso que tem este implante negativo. Então isso faz parte de um processo para garantir a própria existência, a aplicação, manutenção da lei do karma ou da lei dos destinos humanos, da lei da ação e da reação. Então o implante espiritual, ele é compulsório às evoluções e ele é permanentemente inserido em 100% das pessoas e todos nós temos. Agora, o que acontece? Bom, se eu tenho um implante kármico positivo e eu percebo que ele existe dentro da minha realidade e que já vivenciei experiências deles, que são descarregadas não de uma vez, eles são descarregados periodicamente. Então é como que fosse uma descarga elétrica que de vez em quando acontece. Então a gente tem esse descarrego que a gente chama, ou essa descarga periodicamente, né? Porque a gente receber de uma vez só vai ser muito forte, então ele é descarregado aos poucos. Mas se eu percebo que pelas primeiras descargas que ele existe, o que eu posso fazer? Eu posso alavancar, fazer com que essas descargas positivas sejam replicadas, elas possam ser intensificadas, elas vão acontecer, mas eu posso ainda levar vantagem fazendo com que os resultados sejam muito melhores. Este implante for negativo e eu perceber que existe essa tendência desse implante repetir coisas negativas na minha vida periodicamente, ou ciclicamente, o que eu vou fazer? Então, sabendo que isso existe, eu posso tomar precaução, eu posso tomar ações para minimizar os efeitos. Eles vão ocorrer, é indiscutível, é kármico, é imutável, mas nós poderemos fazer com que isto não exerça ou não acarrete sofrimentos, mazelas maiores daquelas que a gente quer ou suporta. Então nós podemos, embora seja definitivo, embora seja imutável, reduzir os efeitos estando precavido. Por exemplo, se você sabe que você vai ter uma dor de cabeça e já toma um remédio anti-dor de cabeça antes, você vai ter a dor de cabeça, mas ela vai ser menor. É isso que eu quero dizer. E esse remédio é exatamente você entender este jogo da imutabilidade dessa lei inexorável que é a lei do karma, né? Bom, o nosso programa chegou ao final. Tchau, gente. Vamos para frente, que atrás vem gente. Beijo no coração.